saúde? Tá na mídia. É saúde na mídia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde na Mídia, reformulado, repaginado para você, com muito mais conteúdo e interatividade. Se não segue a gente, começa a seguir agora, ativa o sininho para novas notificações e episódios. Novo formato, novas plataformas. Siga a gente, @Saúde na Mídia Oficial. E, gente, vamos falar sobre um assunto que está em alta nesse momento. Inteligência Artificial, ou IA para os íntimos. A gente trouxe, e vocês devem estar perguntando assim, mas vocês sempre falam sobre saúde? Sempre trazem especialistas e médicos? A gente está aqui com o médico, o Dr. Jorge Meirelles, que é oftalmologista, oftalmopediatra, com outras especializações, inclusive em estrabismo. Mas o que será que a medicina tem a ver com a inteligência artificial, Karina? A gente já vai começar com tudo. O assunto do momento, inteligência artificial. Doutor, como é que é isso? Inovação, tecnologia, o que isso tem a ver com saúde? O que a gente pode imaginar desse mundo do IA e a medicina? Então, tem tudo a ver, né? Muito. Na verdade, a inteligência artificial hoje em dia está em todos os cantos, né? E naturalmente não poderia deixar de estar na área da saúde, nos ajudando a trazer o que tem de melhor para os pacientes, né? Doutor, a gente esqueceu de apresentar, mas ele tem uma posição de destaque na lista global de publicações e citações no campo da inteligência artificial e do estrabismo. E ele está aqui conosco hoje. Por isso que a gente escolheu a dedo o Dr. Jorge para falar sobre esse assunto, porque ele está vivendo esse momento. O momento onde a gente casa a medicina com a tecnologia para facilitar diagnósticos, precisão ali no diagnóstico, no tratamento, como o caso do estrabismo. Inclusive você lançou, né, junto com um grupo ali de estudos da UFMA, um aplicativo, um software que pode ajudar a diagnosticar o estrabismo. Então vamos começar falando sobre a sua posição e a sua atuação na medicina, na oftalmologia, com a inteligência artificial. Certo. Então, essa parceria, na verdade, sou eu com o grupo do Laboratório de Computação Aplicada da UFMA, na pessoa do professor Dallas e todo o grupo que faz parte desse laboratório, onde a gente, na verdade, eu trago as dificuldades que eu tenho no dia a dia, no diagnóstico de doenças relacionadas à criança ou relacionadas ao estrabismo, e levo para eles, né? E assim a gente senta junto e vai conversando para tentar criar soluções que envolvam tecnologia no sentido de facilitar ou o diagnóstico ou alguma tomada de decisão para ajudar muitas das vezes o paciente no sentido de facilitar o diagnóstico e outras vezes o médico no sentido de agilizar o raciocínio, as várias nuances que ele precisa lidar na hora de fechar o diagnóstico ou o tratamento. Nesse caso específico do estrabismo, falo que meu filho tem estrabismo também, tem 4 aninhos, o Guilherme, e a gente sabe que você está diagnosticando uma criança, às vezes tem uma dificuldade, um desafio maior. Como é que foi, então, assim, na prática, o auxílio dessas novas tecnologias para esse diagnóstico mais preciso? Primeiro, para a gente explicar melhor, né, para que as pessoas possam entender como é feito o diagnóstico do estrabismo sem a inteligência artificial e com a inteligência artificial. Tá. Então, o diagnóstico em si, você examina, vai depender da idade da criança, né? Quanto mais velha e, portanto, mais colaborativa a gente consegue ter mais precisão no diagnóstico, ou não, quer dizer, eu já posso diagnosticar o estrabismo num bebê de meses, mas não com o mesmo grau de precisão numa criança de 5 anos que coopera totalmente com o exame, certo? Então, primeiro fica na... Tem uma idade ideal, doutor? O ideal é que se diagnostique cedo, né? Porque, como qualquer outra alteração, quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Mas, assim, não é tão fácil fazer um diagnóstico num bebê de 10 meses numa criança de 5 anos, que me forma visão com perfeição, que fica paradinho, que a gente tem como conversar e a criança perder o medo, vamos dizer assim, do exame. Mas o ideal é quanto mais cedo, melhor. E, nesse aspecto, a inteligência artificial não tem muito o que fazer. Vai ser difícil para o médico lidar com uma criança pequena e, igualmente, vai ser difícil para o aplicativo analisar uma imagem de uma criança pequena que não tem o mesmo grau de cooperação, certo? Então vamos dizer assim, que basicamente a gente começou a trabalhar em 2 linhas. Uma seria diagnóstico precoce, dizer assim, separar, vamos dizer assim, o joio do trigo. Todas essas crianças devem ser normais, esse pequeno grupo aqui parece não ser normal, merece o acompanhamento, o atendimento de um médico especializado na área. Então a ideia inicial era essa,
alguma coisa que facilitasse esse rastreio. o rastreio, exatamente, o rastreio, a triagem para ver quais seriam as crianças que precisariam de um cuidado melhor. Por quê? Porque, vamos dizer assim, se a gente pensar não em termos de saúde privada ou plano de saúde, mas se a gente pensar em saúde pública, isso não é uma realidade nem do Maranhão, nem do Brasil, é uma realidade mundial. Existem muito poucos oftalmopediatras no mundo. Verdade. Então não seria no Maranhão que a situação seria diferente, certo? Então tem sempre muito menos gente habilitada para tratar e fazer o diagnóstico do que a quantidade de pacientes precisando. Então, se a gente conseguisse, via a inteligência artificial, separar as crianças que precisariam desse atendimento médico, isso, em termos de saúde pública, facilita. Quer dizer, eu tenho um grupo de 1.000 crianças, mas eu não consigo oferecer um oftalmopediatra para 1.000 crianças. Então, se eu consigo separar daquelas 1.000 as 100 que precisam, que ótimo, porque já que eu tenho pouco médico para oferecer, eu ofereço para quem realmente vai precisar. Então, a ideia inicial do aplicativo era essa, um aplicativo de rastreio de triagem. Aí depois ele foi evoluindo para, vamos dizer assim, dar o diagnóstico do estrabizo, fazer a medida do desvio e outros detalhes mais, aí já no sentido de ajudar o médico na hora que estivesse examinando a criança, quer fosse um médico no serviço público, quer fosse um médico no próprio consultório. E hoje está sendo utilizado na prática esse aplicativo? Vocês têm aí resultados, métricas, algoritmos para mostrar a eficácia desse aplicativo? O que faz a triagem, porque eles... São dois diferentes. Porque o que faz a triagem, ele vai dizer assim, esse grupo aqui parece ter estrabizo, com uma precisão, sei lá, de 90% de chance de daquilo que eu estou dizendo que é verdade ser realmente verdade. Então esse grupo precisa de uma consulta com um médico especialista. Então esse tipo de aplicativo, ele já existe, vamos dizer assim, para uso, é só uma questão de um treino mínimo de qualquer técnico em saúde, de qualquer... Mas ele já está disponível tanto na rede pública quanto privada? Não, ele existe para ser usado, ele está sendo usado na rede pública? Não, porque aí se a gente for entrar nessa questão, a gente vai entrar numa questão, vamos dizer assim, mais ampla e mais complexa, muito mais difícil do que só criar um aplicativo. Por exemplo, é útil separar a criança que precisa da que não precisa? É utilíssimo. Mas se eu simplesmente separo e não trata, uma rede de saúde que consegue verdadeiramente auxiliar e verdadeiramente tratar o grupo que precisa, até que ponto eu estou fazendo bem, certo? Aí a gente já entra numa questão ética. Se alguém não sabe que está doente e eu deixo ele morrer na ignorância, mas eu simplesmente alerto para a doença e não ofereço tratamento, até que ponto eu estou ajudando, até que ponto isso é ético? E aí a gente entra para uma questão muito maior. Eu preciso ter uma rede de saúde pública que consiga oferecer essa assistência, porque se não for... Assim, o primeiro passo já é ter o aplicativo ajuda, mas se o aplicativo tria e uma vez triado eu não consigo botar para andar, ele fica sem utilidade, quer dizer, ele não pode ser tudo. Ele ajuda, mas ele não vai nunca substituir o médico. E aí eu preciso do médico lá na ponta da lança para terminar. Eu queria até complementar, Matias, desculpa, eu queria até complementar, por exemplo, as pessoas acham que o IA vai substituir, no caso, a mão de obra humana. Na minha maneira de ver as coisas, não. O que eu vejo, quanto mais braçal, quanto mais simples o trabalho, mais a IA vai conseguir fazer aquilo, para agilizar. Quanto mais especializado, sempre vai precisar do humano para terminar, certo? Nesse caso aí, quer dizer, eu trio, eu digo quem precisa do atendimento, mas eu não tenho como atender. O que a gente criou não foi um robô que vai lá, vai receber o paciente, vai atender e vai verdadeiramente tratar. Então, ele faz parte de uma rede, e a rede tem que funcionar por inteiro. Ele é uma engrenagem. Se ele sozinho, não adianta ele triar e não ter o resto. Então ele está disponível, a gente já fez trabalhos onde a gente conseguiu pegar número grande de crianças, separar, chegar ao diagnóstico. Para essas crianças a gente ofereceu o tratamento até por uma questão de ética, mas assim, ele não está usado na rede pública, vamos dizer assim, porque precisa muito mais do que só ele, certo?
E aí, quando você fala desse diagnóstico preciso, que o software, o aplicativo pode facilitar, como é que seria? Para que as pessoas possam entender, que a gente possa entender também. Foto, ele analisa como? Como é que ele capta essa imagem? Esse da triagem, a gente começou com a foto. A foto, ela é útil, porém a taxa de erro da foto termina sendo maior do que o erro do vídeo, certo? Então, em seguida do aplicativo que analisa a foto, a gente depois trabalhou no aplicativo que analisa o vídeo, que até recentemente foi mudado, o pessoal da computação mudou a lógica do programa que faz essa análise para conseguir um grau maior de precisão, certo? Agora sim. Então as crianças ficam na frente de uma câmera, por exemplo, é isso? Para analisar? Isso. A criança que vai ser examinada, ela pode sentar numa cadeira Sim. como essa, com o examinador na frente dela, aí tem certos padrões para ser seguido, tipo X centímetros de distância, mais ou menos 40 centímetros de distância, o celular, no caso, que vai fotografar próximo ao rosto dele, aí tiraria a foto. Quando for o vídeo, a gente imaginou da seguinte maneira: a criança apoiando o cotovelo na mesa, apoia o queixo nas mãos, para que quando ele for olhar para um lado e para o outro, ele não faça isso, porque na hora que ele move a cabeça, atrapalha a leitura do vídeo pelo aplicativo. Então ele apoiaria o queixo nas mãos para conseguir mover só os olhos sem mexer a cabeça, para que o aparelho analise. Aí se vocês disserem assim, então quer dizer que o aplicativo que analisa o vídeo, ele é melhor que o da foto, e o da foto então não presta mais, foi a primeira versão, não se usa mais. Os dois prestam, porque seria a mesma coisa do adulto. Do adulto, assim, do ser humano. Se eu, como médico, vou examinar uma criança que coopera com o exame, eu vou fazer uma análise mais dinâmica. Mas se eu vou analisar um bebê de 10 meses, eu não consigo que ele me coopere, vamos dizer assim, para fazer um vídeo da mesma forma que na interação eu com ele, a cooperação também vai ser menor. Então, para uma criança muito pequena, nesse caso do aplicativo, o que vai valer é a foto. Não tem como eu pegar um bebê de 1 ano, botar ele assim, paradinho, move o olho para a esquerda, move. Então, nesse caso, quem é útil é o vídeo. Agora, para quem é cooperativo, aí desculpa, é a foto. E para quem é cooperativo, o vídeo. É o vídeo. Então, assim, tu falaste aqui que já teve 2 versões no... Isso. Começou com foto, começou com vídeo. Eu diria que tem 3. Começou com foto, veio o vídeo e agora melhorou a lógica do vídeo para melhorar a precisão. A lógica do vídeo, a parte do problema. Em quanto tempo essa evolução, essas 3 versões? Não sei dizer. A gente trabalha nesses aplicativos. Eu me juntei ao grupo da computação aplicada, do núcleo de computação aplicada. Eu me juntei em 2006 ou 2007. Eu sei que a ideia surgiu em 2006. Se nos 6 meses a gente já começou, foi no 7, eu não sei. Então, de lá para cá, a gente tem... Quantos anos? Então 18, eu acho, né? A gente tem 18 anos que trabalha junto. E muita coisa já foi sendo produzida, quer dizer, não ficou restrito só nisso. Surgiram vários outros aplicativos, sempre no sentido de facilitar o diagnóstico ou o tratamento do estrabismo. Então, por isso eu não sei nem te dizer em quanto tempo foi, porque assim, a gente trabalhou aí, a gente foi trabalhar numa outra, vamos dizer assim, num outro objetivo, daqui a pouco a gente voltou para aquele para aperfeiçoar, e aí as coisas foram surgindo, porque no exame do estrabismo tem outros detalhes, eu tenho que ver a função do músculo para um lado, para o outro, então tem um aplicativo que analisa essa função. A análise humana, nesse caso, ela é meio que subjetiva, então o aplicativo conseguiu dar um pouco de objetividade para isso. Qual a vantagem? A vantagem seria, por exemplo, eu tenho um paciente que eu examinei, eu quero mandar o exame para uma outra pessoa analisar e discutir isso para mim lá em São Paulo. Se eu posso mandar o vídeo, ele analisa o vídeo. Mas se eu tenho um aplicativo, além do vídeo, eu posso mandar as medidas e as interpretações das movimentações musculares feita pelo aplicativo, que é um negócio objetivo, e fica um dado mais preciso para ser avaliado. Então foram surgindo outras coisas, caso de paralisia. Tem caso em que eu tenho que ver o grau de paralisia do músculo para propor tratamentos diferentes. Então tem um aplicativo que analisa a velocidade de deslocamento do olho, compara com o bom, para dependendo da velocidade ele classificar entre paralítico, não é paralítico, só está enfraquecido, que a gente chama de parético, isso muda o tratamento. Então várias outras coisas
coisas foram surgindo, sempre dentro do estrabismo. E esse ano a gente resolveu dar um passo à frente para entrar em outros campos que não é a minha área, né? Para analisar imagens de retina, imagens de glaucoma, trabalhar com outras doenças oculares, trabalhar com controle de miopia, que é uma coisa que tem crescido muito, demais. Controle de miopia entre criança e adolescente. Então, criar aplicativos que facilitem isso. Isso a gente começou no final de 2023 para cá. Até então a gente só trabalhava com estrabismo e pronto. E já falando então sobre essas novas áreas que estão surgindo e a inteligência artificial ajudando, com discussões em casos médicos, como é que você tem visto? A Karina perguntou, né, se você acha que vai substituir. Você falou categoricamente que não. Mas como é que você tem visto esse avanço da inteligência artificial? Em relação a alguns exames, alguns procedimentos, a gente sabe que quando tem a especialização e a especialidade ali no fim, você vai precisar daquele profissional. Mas será que esses profissionais estão cada vez mais capacitados ou buscando essa capacitação para estarem trabalhando em conjunto com a inteligência artificial? Então, algumas áreas da oftalmologia, posso falar da oftalmologia porque é onde eu vivencio no dia a dia. Algumas áreas da oftalmologia já trabalham com imagem há muito tempo. Como o pessoal da retina, o pessoal do glaucoma, certos exames de córnea. Então, estas áreas já, elas já saíram um passo à frente porque já se usava a imagem há muito tempo, mesmo antes de haver a possibilidade da tecnologia analisar aquela imagem e gerar algum padrão, dar algum diagnóstico. Então, para essas áreas ficou mais fácil porque eles já estavam imersos nesse universo. O estrabismo, por exemplo, a gente não tem esse hábito de um médico eventualmente pode até fotografar seu paciente antes da cirurgia, pós-cirurgia, para ter como registro, mas você normalmente não usa essa imagem para a partir dela chegar no diagnóstico, fazer um planejamento cirúrgico. Então, para essas áreas onde a imagem agora que está começando a tomar espaço, isso é um campo muito vasto, porque aí tem muito para evoluir, para crescer. E doutor, dentro da tua especialidade, o que você diria para o médico agora que está nos assistindo? O que ele deve fazer para ter acesso a esses tipos de tecnologia? Tá. Assim, hoje em dia a tecnologia está em tudo, mas vamos esquecer o tudo, vamos focar na medicina. É impossível você exercer a medicina sem ter contato com a tecnologia. Então, se você é um médico que pensa que daqui a 5, 10 anos eu estou me aposentando pela minha idade, você pode até se dar o luxo de dizer, não, eu não quero mudar. Mas, por exemplo, a gente que está envolvido com aluno, com gente de informação, ontem mesmo eu estava conversando ele foi aluno da gente atualmente, ele já é médico formado, e eu conversando com ele estava conversando exatamente isso, quer dizer, se você está começando a carreira, você não tem como não pensar em estar inserido. É um requisito, né, inovação. Não tem como, porque senão daqui a 10, 12 anos, você ficou para trás, e aí você vai ter que correr atrás do tempo perdido. É um processo, por exemplo, como um de nós imaginaria hoje viver sem um aplicativo de banco? Não, eu gosto de ir no banco, sacar meu dinheiro, fazer a transferência no caixa eletrônico. Quem um de nós pensaria em fazer isso hoje? Ninguém. Quem um de nós pensaria em viver sem o celular? Não, na hora que eu precisar ligar, eu vou procurar um orelhão, vou botar meu cartãozinho e ligo. Não existe mais nem orelhão na cidade. Então, quer dizer, se você pretende seguir vivendo, você tem que se inserir no mundo como ele está hoje. Tem que ser flexível, não tem jeito. Tem que estar sempre inovando. Da cabeça, eu costumo falar para os meus assessorados que é da cabeça editar. Você tem que aprender a desaprender. Desapegar de certos costumes. Ou você muda ou muda. Não tem outra opção. E a medicina em si, doutor, ela é tradicionalista. Vamos dizer, seus colegas, se a gente for pensar aqui, que eu trabalho muito também como agência, né, no outro projeto que eu tenho, a gente trabalha muito com vocês. Então, essa questão da inovação muito alinhada à tecnologia, para esses médicos que já têm uma formação há 30 anos de mercado, 20 anos de mercado, essa galera que está chegando aí, isso é tranquilo, porque é a vibe deles. Entendeu? A gente estava falando aqui nos bastidores aí do teu filho, das tuas filhas, né? De como é que elas se adaptam hoje à questão do Bluetooth. Então, para esse médico, que ele teve todo o embasamento técnico baseado naquela medicina tradicional, é desafiador. Ele buscar, mas eu concordo, perfeitamente o que você falou. É uma categoria muito ligada à inovação. E se você quebra aquela barreira inicial,
Vai te ajudar, né? Porque, por exemplo, vai facilitar. Quando eu me formei e quando eu estava no meu doutorado eu fiz em São Paulo, não estava aqui, quer dizer, a gente imagina que São Paulo, em termos de Brasil, seria um berço de novidade e tudo mais. Então eu estava lá fazendo o doutorado. Mas, por exemplo, meu primeiro computador eu fui ter no doutorado. Eu não tinha computador, eu fazia as coisas da faculdade, tudo, não precisava de computador. Aí quando eu entrei para o doutorado, eu comecei a sentir essa necessidade, mas ainda assim a conexão com a internet ainda era precária. Quer dizer, tu tá falando assim, esse médico que está há 30 anos, eu tenho 30 anos de formado, faço esse ano 30 anos de formado. E justamente eu peguei um período onde as mudanças foram vindo. E naturalmente, se você quer seguir trabalhando, aquilo vai vindo naturalmente, não tem como ser diferente. E qual seria esse maior desafio da gente falar desse desenvolvimento de softwares, de algoritmos, de inteligência artificial na área médica? Qual é o principal desafio dessa atualidade, dessa geração que está trazendo a inteligência artificial para facilitar a nossa vida, mas ainda tem algumas barreiras a serem quebradas, doutor? Tem, na verdade, vamos dizer assim, como tudo que está começando, muita coisa surge. Daqui a pouco a gente consegue filtrar melhor o que vamos dizer assim, quem se encanta com a novidade, existe aquilo que é útil e existe o modismo. E a gente vê isso acontecer direto, né? Coisas que há um tempo atrás a gente achava super importante e hoje em dia já não tem o mesmo valor que a gente dava no passado, tá? Então, por exemplo, dentro da oftalmologia, se eu tenho 30 de formado, de oftalmo eu tenho 27 anos. Eu vi surgir, não na minha área, como eu comentei, não tem tanta coisa de tecnologia, minha área que eu digo estrabismo, mas em outras áreas, como retina, como glaucoma, córnea, tem muito mais tecnologia. Então eu vi surgir certos aparelhos, por exemplo, para glaucoma, para o diagnóstico de glaucoma, que a clínica que quisesse ser top tinha que ter. Eu vou falar aqui como se eu estivesse falando japonês, mas tipo, quem é oftalmo vai entender. Tipo GDX. Ninguém tem mais GDX para diagnóstico de glaucoma. Passou, certo? Então, assim, tem coisa que vem, que é tido como supra-sumo da tecnologia, daqui a pouco a gente vê que aquilo não era tão verdade, que aquilo ficou obsoleto. Então, assim, a gente estava comentando agora, Karen, você tem que estar aberto à tecnologia, você tem que captar aquilo, mas você tem que, vamos dizer assim, aprecie com moderação. Se você estiver aberto para tudo, de repente você vai perder tempo com algo que não é tão tempo e dinheiro, comprando um aparelho, uma coisa que de repente não é tão útil e que em 5 anos, 10 anos ele já se provou que não é tão útil. E aí, e o tempo que você gastou, ou o dinheiro que investiu naquilo? Então você tem que estar aberto à tecnologia, mas com uma certa moderação para ver o que é bom e o que é um mero modismo, que é uma mera novidade que daqui a pouco passa. Doutor, existe hoje uma obesidade de informação, né? Que é justamente o caminho que você estava comentando. Porque é muito assunto, é muita moda, é muita informação, são várias tecnologias. Como profissional hoje, como médico, ele deve absorver ou filtrar isso para colocar na sua carreira, para o seu paciente? Quem souber me ensina. A gente filtrar. A gente manda aqui no comentário, quem souber essa resposta aqui do doutor Jorge. A gente tenta filtrar. Assim, é difícil você ver uma coisa e dizer assim, opa, isso é útil, eu vou abraçar, isso é besteira. É difícil, tem hora que tu vira as costas para algo que seria importante, abraça algo inútil. Por exemplo, a Covid trouxe pra gente esse negócio de reunião, congressos, online, atualizações online. É bom, mas você já não tem a sensação de que parece que a gente extrapolou? Então você tem que filtrar, quer dizer, se eu for assistir online tudo que tem disponível, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais viver com minha família, eu acho que eu não vou mais conseguir nem dormir. Então, você tem que ir filtrando agora. Mas a saúde na mídia vocês assistam, tá? Por favor, porque esse daqui a gente fez selecionado. Aí, até que ponto a gente seleciona correto? Não sei, mas a gente vai batendo cabeça e vai aprendendo com os erros, né? Eu queria outra dica. Para quem, assim, trabalha com inovação, porque a inovação... quando aquilo vira um boom, quando aquilo realmente dá certo, nossa, um gênio. Quando não dá, bicho, olha aquele doido. Como é que você tem, assim, para impulsionar as ideias de quem está aí, tem um projeto... Encorajar pessoas. Exatamente, que vai ajudar, que vai auxiliar, que vai mudar a chave. Vale a pena
fazer. Tudo depende da sua perspectiva, o que você projeta. Eu queria fazer uma coisa para tentar mudar, para tentar melhorar. Se tens esse objetivo, vale a pena correr atrás. Eu vou fazer só porque eu acho bonitinho. Então larga de mão, vai fazer outra coisa, né? Vai gastar energia. Pronto. Mas assim, eu acho que o importante para quem realmente tem esse interesse é ter persistência. Dificilmente você vai conseguir trazer alguma coisa de novidade em 2 anos. Quer dizer, como a gente comentou, a gente está junto nesse grupo há 18 anos. Não é que está saindo agora as coisas já estão saindo há mais tempo. Mas é estudo, testes. Mais tempo não é um ano. No primeiro ano a gente não sabia nem conversar direito, porque eles são da área técnica. Eu sou da área de saúde, eu lido mais com gente, não com número. Então, para a gente chegar no meio termo, onde eles conseguiam entender minha linguagem mais que lida com humano, e eu entender a deles que lida mais com número, levou um tempo até para a gente conseguir conversar. Não é assim. E isso, olha que a gente está na era da ansiedade, né? Todo mundo é ansioso, todo mundo quer um negócio para ontem. Mas os pesquisadores, acho que eles já estão mais acostumados a pisar no freio. Pois é, e se você quer para ontem, nem comece, como tu disseste. Pesquisa. Gasta energia com outra coisa, porque para ontem não tem. Não tem. Mas para hoje a gente tem mais. Tem a perguntinha surpresa. Gente, para quem está acompanhando a nova temporada aqui do Saúde na Mídia, a gente tem uma caixinha com perguntinhas. Mais um pouquinho, né? Pra gente saber um pouquinho mais das opiniões, da vida mais pessoal do nosso entrevistado. E aí a gente vai trazer a caixinha. Não, mas são perguntas reflexivas, aquele movimento motivacional. Perguntas onde você vai pensar e falar a frase inspiração para ser viralizada nas redes sociais. Então pensa para falar bonito agora. Agora é para falar bonito. Vai, por favor. É surpresa mesmo, é sorteio, gente. Eu sou oftalmologista que resiste e não usa óculos, então lê pra mim. Calma que eu também já tô na presbiopia, doutor. Vamos lá, qual é o seu maior medo e como você tenta superá-lo? Eita. Gente, até essa aqui eu vou ter que pensar também. Lembra que é um vídeo que vai bombar, entendeu? Qual o seu maior medo e como você tenta superá-lo? Tá, talvez eu possa dizer que meu maior medo é da acomodação. Em vários aspectos, né? Se a gente está conversando aqui sobre pesquisa, não sei o que, seria você chegar e dizer assim, não, eu já cheguei onde eu queria chegar, eu fiz o que eu queria fazer, pronto. Mas eu não estou falando só nesse aspecto, é em tudo. É na tua vida profissional, pessoal. É na tua vida familiar, quer dizer, eu acho que enquanto você está vivo, quer dizer que você tem energia para mudar. E se você tem energia para mudar, batalhe para ver onde é que pode ser melhorado. Aceite a opinião dos outros, porque você não é o dono do saber. Aceite a opinião dos outros para ver o que pode ir mudando e vá mudando dentro das suas possibilidades, pequenas coisas na sua vida, no seu trabalho. Quem faz pesquisa na sua pesquisa, quem estuda no seu estudo. Então eu acho que o maior medo seria da acomodação, de eu achar que tá bom. E aí eu tomo como exemplo muitas pessoas que me serviram dizem, mas assim, do mais próximo, meu avô ele tinha o trabalho dele, ele era professor, ele era funcionário de imposto de renda, mas ele tinha como prazer ser escritor, pesquisador sobre história, gostava de escrever sobre história do Maranhão. E ele morreu com 89 anos e ele deixou obras incompletas que depois amigos dele pegaram e continuaram para publicar o livro. E ele estava com 89 anos de idade, quer dizer, ele tinha 89 e ainda não tinha parado, ele ainda queria produzir mais. Aí Deus chamou e ele foi-se embora. Então, como superar esse medo? Produzindo, não ficando parado. Produzindo, né? Entender que enquanto o que lhe mantém vivo é não ficar parado. Se você parar, você já morreu em vida. É verdade. Motivação, né? Criação, Adorei. Ficou com medo? Viu como foi tranquila essa resposta? Foi tranquilo, não tem perguntas assim muito capciosas. Vamos melhorar essa caixinha de perguntas. Inclusive, se você quiser dar sugestão, manda pra gente aqui sugestões pra gente trabalhar mais a mente dos nossos entrevistados. E aguarde o próximo episódio, que com certeza vai ter entrevistado bacana pra você, né, Karina? Justamente, doutor. Muito obrigada, tá? Tchau, gente. Gostei muito de estar aqui com vocês. Ai, que bom. Então volte sempre. Com certeza. Siga a gente nas redes sociais e também acompanhe por aqui. Ative as notificações para novos episódios no Saúde na Mídia. Até o próximo.